Kids! Eu sou o tio Daniel. E eu sou a tia Vitória. E agora eu já convido você a ficar de pé para nós cantarmos e dançarmos com muita alegria. Daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Na 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 daria sua vida pra te salvar. Nenhum outro Deus morreria em teu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Faça o melhor pra ele agora. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. E lembrando, meninos, que começa com a gente. E meninas, nós vamos fazer a declaração bem bonita, lembrando que nós falamos após os meninos. Então vamos lá, meninos, no 3, 1, 2, 3. Eu sou um homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! E agora, Nova Kids, você pode sentar, porque nós vamos para a primeira parte do nosso quadro de hoje. Olá, Nova Kids! Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você gosta de tomar banho de cachoeira ou de rio? Tenho outra pergunta. Você tem algum animal de estimação em casa, tipo um cachorro ou um gato? Você sabia que tudo isso foi um presente de Deus para nós? Isso mesmo, Deus criou toda a natureza, com todos os seus rios, árvores, cachoeiras, frutas e até mesmo os animais. Tudo como um presente para nós. Quando você ganha aquele seu presente, você cuida dele muito bem, para que ele não quebre e para que nem mesmo você perca. E com a natureza não deve ser diferente. Deus nos deu a natureza para que nós pudéssemos cuidar dela, pois ela foi um presente de amor dado pelo próprio Deus. E hoje aqui no Nova Kids nós vamos lhe mostrar, no quadro Cuidando da Natureza, como que você pode cuidar bem desse presente de Deus. E eu trouxe aqui um amigo meu muito especial que ele vai nos ensinar como que nós podemos fazer isso. Então pode entrar o Johnny, o nosso guia da natureza.
Olá, professora. Olá, Johnny. Olá, Nova Kids. É muito bom estar aqui para falar sobre essa obra maravilhosa do Senhor, que é a natureza. É uma alegria receber você aqui, Sr. Johnny. Você pode contar pra gente um pouco mais sobre esse presente de Deus? É claro. Olha, Nova Kids, lembrando lá em Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação, como Deus criou essa natureza linda. E mais, Deus deu ao homem autoridade para dominar sobre a terra, sobre a natureza, construir e tudo mais. E olha, lá em Salmos 24, versículo 1 e 2, fala que o Senhor é dono de toda a terra e de todos os habitantes que nela habitam. E também diz mais, que o Senhor fundou a terra sobre os mares e firmou ela sobre os rios. Então quer dizer que eu e o Nova Kids, nós somos responsáveis por cuidar da natureza? Exatamente, nós somos responsáveis por cuidar dessa linda natureza. E olha só, Deus criou alguns elementos importantíssimos para a vida humana aqui na Terra. Eu vou citar aqui para vocês. Em primeiro lugar, respira comigo aqui, ó. O ar, o oxigênio, professor, é o elemento fundamental da vida, responsável pelo nosso processo de respiração. E quando Deus criou as árvores, Ele deu uma função específica para as árvores, que é de fornecer oxigênio para os seres humanos. E é por isso que nós devemos cuidar bem da natureza. É isso aí, tem mais um? E nós temos o segundo elemento, que é a água, que é outro elemento fundamental para a vida humana. E olha só que coisa interessante, 70% do corpo humano é composto por água. Tudo isso? Exatamente, tudo isso, mais da metade do nosso corpo é composto por água, e Deus sabia disso. Deus criou o nosso corpo dessa forma. E olha que curiosidade interessante, o corpo humano ele não consegue ficar mais de 5 dias sem água. Se isso acontecer, o corpo começa a entrar em um processo de desidratação e pode levar até a morte. Eita, qual é o terceiro? Nós temos aqui também o solo, né, a terra, que é utilizado pelas árvores também, para que elas possam ser hidratadas, para continuar fornecendo oxigênio e também dar frutos pra gente. E nós temos o quarto e último, que é o calor, que é transmitido pelo sol. O calor que é transmitido pelo sol, ele é também importantíssimo para as árvores, para que elas possam crescer, continuar dando frutos e também transmitir, como eu falei, oxigênio para os seres humanos. E tem mais uma coisa que eu quero repetir pro Nova Kids. Então quer dizer que a natureza, ela é formada pelo ar, pela água, pelo calor e pelo solo? Exatamente, e digo mais, falando mais sobre as árvores. Deus criou várias espécies diferentes de árvores, como essa aqui pequena, como você pode ver, né? Nós temos essa plantinha aqui também, né? Mas também temos outras árvores médias, grandes, árvores muito grandes, árvores que chegam a 70 a 100 metros, né? E olha só, uma informação importante sobre as árvores, elas dão frutos, produzem frutos. E a maçã, por exemplo, vem da macieira. Nós temos aqui também a laranja, que vem da laranjeira. E olha só que coisa interessante, nós temos a cenoura, mas a cenoura ela não vem de uma árvore, ela vem do solo. Ela é uma raiz. Olha como o nosso Deus é um Deus criativo. E nós temos também, por exemplo, a banana, que vem da bananeira. Então quer dizer que a cenoura ela é uma raiz, então ela vem do solo. Exatamente. Realmente, nosso Deus é muito criativo, né? É muito criativo, e na natureza nós não encontramos apenas árvores e plantas e frutos. Nós também temos os animais. Nós temos animais aquáticos, né? Nós podemos dar exemplo de animais da água doce, que é o tambaqui, por exemplo, da água salgada, uma baleia, uma tartaruga marinha. Isso. E nós temos também os animais terrestres, animais que andam sobre a terra. Nós temos animais selvagens, como por exemplo uma onça, um leão, e animais domésticos também, como o cachorro. Você deve ter um cachorro na sua casa, um gato, exatamente. E também nós temos animais aéreos, os animais que sobrevoam sobre a terra, as aves. E professora, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre como nós podemos cuidar melhor da nossa natureza. É isso aí, Nova Kids. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Cuidando da Natureza. E agora, Nova Kids, eu já convido você a ficar de pé, pegar a sua ferramenta, que nós vamos construir uma arca. O Senhor disse a Noé: construa um barcão, um barco grande, muito grande, será sua salvação.
Muito bem, Nova Kids. E agora você pode sentar, porque nós vamos para a nossa segunda parte do nosso quadro de hoje. Nova Kids, voltamos com o nosso quadro Cuidando da Natureza. Senhor Johnny, realmente, como a natureza é linda, né? Como o nosso Deus é muito criativo. Nossa, a natureza é linda, é um grande presente que o Senhor nos deu, mas infelizmente algumas pessoas não cuidam da natureza da forma como deveriam. Algumas pessoas jogam lixo nos rios, na rua, cortam árvores sem motivo, queimam árvores também, queimam florestas, né? Realmente é muito triste ver o que o ser humano pode fazer com essa linda criação de Deus. Mas, Senhor Johnny, existe alguma forma que a gente possa ajudar a cuidar da natureza? Claro, em primeiro lugar nós devemos ter a consciência de jogar o lixo no lixo. No local correto. E olha, nós vamos ver uma cena agora de algo que acontece com frequência, mas não deve acontecer. Ei, mocinho! Por acaso fui alguma vez na sua casa e joguei lixo por lá? Não, seu peixe. Ué, então por que você veio sujar minha casa aqui? Eu sujei? Como? E esse copo plástico aí não é seu, não? Eita, então seu peixe ele é. Olha, então por favor, pegue seu copo e jogue no lixo e nunca mais faça isso. Você quer me matar? Você quer matar minha família? Você sabe quanto isso tempo leva para ser decomposto na natureza? 450 anos. Você quer matar os meus amigos e todo mundo que vive aqui no Rio? Não, seu peixe, eu não quero matar ninguém e eu prometo, me desculpa mesmo, eu prometo que eu nunca mais vou jogar nenhum lixo, nem na rua e nem nos rios, tá bom? Então o senhor me desculpa, por favor. Que bom. Mas antes de ir, deixa eu ensinar para as crianças que estão nos assistindo que elas podem fazer com o lixo e como elas podem jogar o lixo. Nova Kids, você pode reciclar o lixo, sabe o que é isso? Reciclagem é o processo de transformação de um material. Por exemplo, uma garrafa PET, depois que sua água ou refrigerante acabar, você pode transformar em um cofre, por exemplo, ou um jarro para uma planta bonita, uma vassoura, algum jogo ou um instrumento. E se você não sabe como fazer, você pode pedir do seu pai ou da sua mãe. E você também ajuda a natureza separando o seu lixo, como mostra no quadro aqui. O plástico, o papel, o vidro, o lixo orgânico e o metal também. E Nova Kids, é importante você descartar bem o seu lixo, porque olha só, alguns materiais levam muito tempo para se deteriorar na natureza. Por exemplo, o papel leva de 3 meses a 6 meses. O chiclete, por exemplo, leva até 5 anos para se decompor na natureza. O tecido leva 1 ano para se decompor na natureza. E olha só, o metal, o vidro e o plástico podem levar mais de 100 anos para se decompor na natureza, Nova Kids. E digo mais, a borracha é tempo indeterminado. O homem não soube dizer quanto tempo dura para o material se decompor na natureza. Então, Nova Kids, prestem atenção. Cuidem bem do presente que Deus deu a vocês, que é a natureza, para que vocês também possam viver bem. Muito bem, agora eu vou nadar. Muito bem, Nova Kids, e lembre-se, o Senhor nos deu a natureza de presente e você deve cuidar muito bem dela. É isso aí, agora a gente já sabe como cuidar da natureza. Vamos dar tchau pro Nova Kids? Tchau, Nova Kids! Nova Kids, o nosso Deus, ele é muito criativo e ele foi muito bom em ter criado a natureza para todos nós. E agora, sentados mesmo, nós vamos cantar sobre a criação. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe no mar. Fez o sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe no mar. Fez o sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. No primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia Deus criou o céu. No terceiro dia fez a terra e o mar, os vegetais e frutas, plantas pra alimentar. E no quarto dia estrelas, lua e o sol. No quinto dia os peixes e as aves do céu.
No sexto dia o homem, a mulher e os animais. No sétimo Deus finalmente foi descansar. Deus criou o céu. No terceiro dia fez a terra e o mar, os vegetais e frutas, plantas pra alimentar. E no quarto dia estrelas, lua e o sol. No quinto dia os peixes e as aves do céu. No sexto dia o homem, a mulher e os animais. No sétimo Deus finalmente foi descansar. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe no mar. Fez do sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. Deus criou o céu e a terra e tudo que existe no mar. Fez do sol, a lua, as estrelas e tudo que existe no ar. 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 Muito bem, Nova Kids. E agora chegou o nosso momento de falarmos com Deus. Mas lembrando, os meninos vão falar obrigado. E as meninas falam obrigada. Então, peço que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e repita-se comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigada pela natureza que o Senhor nos deu. pela natureza que o Senhor nos deu. Me ajude Me ajude a cuidar a cuidar bem dela. bem dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Nova Kids, foi muito bom passar esse tempo com você, mas não saia daí, porque agora nós vamos com a História Bíblica. Seja muito bem-vindo à nossa História Bíblica. E este é o momento em que nós vamos ouvir as histórias deste livro maravilhoso. E tudo que está escrito neste livro aconteceu mesmo. E é 90% verdade? Não, é 100% verdade. Mas para a gente ouvir a nossa história de um jeito bem legal e muito especial, a gente tem 3 regras a serem cumpridas. A primeira regra é sentar educadamente. Então, você não vai deitar, você não vai ficar muito à vontade para você dormir. Se você estiver no chão, você vai sentar com a sua perninha de chinês e você vai cumprir a nossa segunda regra, que é prestar atenção. Se você ouvir um barulho na sua cozinha, se seu cachorro latir, ou se o seu gato miar, você vai se concentrar na minha voz e olhar para o branco dos meus olhos e você estará atento para ouvir tudo que nós vamos aprender juntos. E a nossa última regra é fazer silêncio, não só com a sua boca, mas com o seu corpo inteiro. Então, prontos? Preparados? Vamos começar. Sabe quando você está passando por um momento muito difícil? Quando você não consegue fazer a sua lição da escola? Ou quando você está andando pela sua casa e você vai tropeçando e batendo em tudo? Ou até mesmo quando brigam com você e você não tem culpa nenhuma? Quando você fica de castigo na sua escola ou até mesmo na sua casa injustamente? Sabe quem estava passando por este mesmo problema? José. A Bíblia diz que José havia sido jogado em um calabouço. Ele estava em uma prisão simplesmente porque ele decidiu que ele seria obediente a Deus. Quando a mulher de Potifar tentou agarrar José para dormir com ele, José fugiu, porque ele sabia que a fidelidade dele era ao Senhor. Criança, quando a sua autoridade pedir a você que você faça algo que não agrada a Deus, que você sabe que Deus não iria ficar feliz com você, você não tem que obedecer, porque a sua obediência e a sua fidelidade, assim como a obediência de José, é primeiro ao Senhor. E José estava longe da família dele, longe de todas as pessoas que ele amava e que o conhecia. Ele estava sendo tratado como objeto, porque ele tinha sido vendido como escravo. A Bíblia diz que enquanto ele estava na prisão, o carcereiro olhou para ele com bondade, porque José era um excelente servo. Ele tinha características de um servo do Senhor. E a primeira característica de um servo do Senhor é que ele faz tudo bem feito.
Tudo que José tinha para fazer, ele fazia com excelência. Se ele tinha que lavar uma louça na casa do senhor dele, era a louça mais limpa da casa inteira. Se ele tinha que varrer o pátio da casa do senhor dele, era o pátio mais limpo de toda a rua. Tudo que José tinha que fazer, ele fazia bem feito. E a segunda característica de José era que ele fazia tudo como para o Senhor e não para os homens. José sabia quem ele estava servindo, sabia quem era o Senhor dele. Então ele sabia que ele não tinha que fazer as coisas para agradar o chefe dele, para agradar as pessoas que estavam em volta. Tudo que ele tinha que fazer, ele fazia pensando em Deus. E a outra característica de José era que ele obedecia às autoridades. José estava em uma terra estrangeira, uma terra que ele não conhecia ninguém. Ele era tratado como se ele fosse um objeto. Será que as autoridades de José eram legais e tratavam ele super bem? Não. José obedecia às autoridades porque ele sabia que esse era o mandamento do Senhor. Não porque elas eram muito legais ou porque ele gostava muito delas. Ele era obediente porque ele sabia que isso era o que Deus queria que ele fizesse. Assim como Deus quer que você obedeça aos seus pais, que você obedeça aos seus professores e que você faça aquilo que eles estão mandando para você, principalmente se for algo bom. Quando você tiver que estudar, quando você tiver que arrumar o seu quarto, é da vontade de Deus que você obedeça a essas coisas. E José era assim. Ele era tão obediente que tudo naquela prisão, o carcereiro confiou a José. E José, mesmo triste, longe da sua família e preso naquele calabouço, em nenhum momento deixou de ser obediente a Deus. Deixou de ser fiel a Deus. Enquanto José estava naquela prisão, sabe quem estava muito de boa, vivendo a sua vida? Isso mesmo, o faraó. O faraó estava em seu castelo, oferecendo jantares e almoços junto com todos os seus súditos e servos, mas nem tudo é flores. Não estava tudo assim tão tranquilo. Uma vez, o copeiro e o padeiro cometeram uma ofensa contra o faraó. E o faraó ficou irado. Sabe o que aconteceu, Nova Kids? O faraó mandou com que o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros fossem lançados na prisão da casa do capitão da guarda. E sabe quem estava naquela prisão? Isso mesmo, José. E o carcereiro confiava tanto em José que ele deixou o copeiro e o padeiro aos cuidados de José. Certa vez, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E eles ficaram muito atordoados com aqueles sonhos, eles ficaram muito perturbados, porque eles não sabiam o que aquilo significava, o que iria acontecer com eles. Porque naquela época era muito comum que Deus transmitisse uma mensagem através dos sonhos. Hoje em dia, Deus fala conosco através da Bíblia, através da sua palavra, da sua meditação. Quando você decora esse versículo, Deus está falando com você através daquele versículo. Mas nessa época de José, era muito normal que Deus falasse através de sonhos. E o copeiro e o padeiro tiveram sonhos tão confusos que eles ficaram tristes, porque eles não sabiam o significado daqueles sonhos. E José era tão atencioso e cuidadoso em tudo que ele fazia que quando ele viu que o copeiro e o padeiro estavam tristes, ele notou que alguma coisa tinha acontecido. Então ele perguntou ao copeiro e ao padeiro: mas por que vocês estão tão tristes? O que foi que aconteceu? Contem para mim. Se eu puder ajudá-los, ajudarei. Então o copeiro e o padeiro olharam para José e disseram: é que nós dois tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Nós não sabemos do que se trata. E José, sabiamente, falou ao copeiro e ao padeiro: não é de Deus que vêm as interpretações? Contem para mim os seus sonhos. Então o copeiro pensou assim: quer saber? Eu não tenho nada a perder. Eu vou contar o meu sonho para este rapaz. Então o copeiro disse a José que ele sonhou que havia uma videira. Em seu sonho havia uma videira com 3 ramos. E desses 3 ramos ele espremeu um cacho de uvas em um
cálice. E este cálice era o cálice do faraó. E depois que ele espremeu as uvas no cálice do faraó, o faraó bebeu as uvas que o copeiro havia acabado de espremer. Então, depois que o copeiro terminou de contar o seu sonho, ele olhou para José e perguntou: diga-me, José, o que significa este sonho? Então, José, sabiamente iluminado por Deus, disse ao copeiro: as 3 videiras, os 3 ramos querem dizer 3 dias. Em 3 dias, você será chamado pelo faraó, e o faraó restituirá a sua posição de chefe dos copeiros. Quando você for restituído à sua posição de chefe dos copeiros, lembre-se de mim. Eu fui lançado injustamente nesse calabouço. Eu estou aqui porque eu decidi obedecer ao meu Deus. Eu fui vendido como escravo pela minha família. Eu não mereço estar aqui. Quando você voltar ao seu lugar, por favor, lembre-se de mim. Crianças, o chefe dos copeiros ficou muito feliz com aquela interpretação, porque era algo muito legal que estava prestes a acontecer com ele. E sabe quem também gostou do que o chefe dos copeiros tinha ouvido? O chefe dos padeiros. Porque ele pensou assim: se o sonho do chefe dos copeiros foi legal, então o meu sonho vai ser incrível. Aí o que aconteceu? Ele pensou assim: ó, vou contar para o José o que aconteceu comigo. Aí o chefe dos padeiros olhou para José e falou: José, é o seguinte, eu também quero te contar o meu sonho. No meu sonho, eu estava carregando 3 cestas de pães. E nessas 3 cestas de pães, no topo das cestas, havia todos os tipos de pães que o faraó adora, junto com todos os doces que o faraó gosta. E logo depois, enquanto eu estava andando, alguns pássaros vieram e comeram os pães que estavam no topo da minha cabeça. José, conte para mim o que significa este sonho. O chefe dos padeiros estava muito ansioso para ouvir a interpretação do seu sonho, porque ele achou que ia ser algo muito legal. Então José olhou para ele e disse: as 3 cestas querem dizer 3 dias. Em 3 dias, você vai ser chamado pelo faraó. Então, o chefe dos padeiros ficou muito feliz, porque ele pensou que ele iria ser chamado pelo faraó. Então, ele pensou: se eu estiver na presença do faraó, vai ser algo muito legal. E aí, José continuou a falar. Ele disse: em 3 dias, quando você for chamado pelo faraó, ele vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar o seu corpo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Nesse momento, o chefe dos padeiros ficou muito triste. Ele pensou: não pode ser verdade, não é isso que vai acontecer, não é possível que esse menino esteja certo. Mas quer saber o que a Bíblia diz, Nova Kids? A Bíblia diz que 3 dias depois era aniversário do faraó. E o faraó ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. E na presença dos seus conselheiros, ele reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. O faraó restaurou a posição do chefe dos copeiros. E ele voltou a ser aquele que servia o vinho na taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, conforme José havia dito em sua interpretação. Mas o chefe dos copeiros esqueceu de José. 2 anos se passaram, crianças, e José havia sido esquecido pelo chefe dos copeiros. O chefe dos padeiros havia sido enforcado, mas o chefe dos copeiros voltou a trabalhar ao lado de Faraó, mas ele não havia se lembrado de José. Essa situação pode parecer um pouco injusta aos nossos olhos, mas justiça não é o que eu acho, não é o que você acha. Justiça é algo que faz parte do caráter de Deus. Então, vou pedir para você repetir junto comigo. Justiça é algo que faz parte
do caráter de Deus. Crianças, isso quer dizer que justiça é algo que faz parte de quem Deus é. No tempo certo, Ele vai fazer com que as pessoas que fizeram algum mal a você recebam o que elas merecem. Ou Ele vai fazer com que você chegue aonde você tem que chegar. Que no tempo certo, no tempo dele. Não é no meu tempo que eu quero, na minha hora, no meu momento. É no tempo que Deus planejou. Isso é justiça. É algo que faz parte do caráter dele. Além disso, justiça é a medida de Deus sobre alguém ou uma circunstância, e não o que eu acho. Sabe quando você tem aquele seu coleguinha na escola, que ele vive falando mal dos outros e fazendo bagunça, e o seu professor fala bem dele? Você pode até pensar que aquilo não é algo justo, não é algo legal, mas Deus permitiu que fosse daquele jeito, e no tempo certo, Deus irá agir naquela situação, Deus irá intervir na sua vida, mas você precisa esperar. Assim como José, naquele calabouço, estava esperando pela justiça de Deus, que iria acontecer, mas no tempo certo. Algum tempo depois, 2 anos depois, enquanto José havia sido esquecido naquela prisão, o faraó teve 2 sonhos. 2 sonhos que deixaram ele muito perturbado. Depois do primeiro sonho, ele tentou voltar a dormir. Ele ficou muito angustiado e quando ele finalmente conseguiu dormir, ele acordou outra vez muito perturbado com tudo que ele tinha visto no sonho dele. Porque naquela época, Deus mandava mensagem através dos sonhos. E o faraó estava louco para saber o que significava os sonhos que ele tivera. Então, ele mandou chamar todos os magos e os feiticeiros do Egito. Mas todas as pessoas que foram até a presença do faraó não sabiam interpretar aquele sonho. Até que alguém do castelo do faraó finalmente se lembrou de um jovem hebreu que estava na prisão da casa do capitão da guarda. Quem era este jovem hebreu, Nova Kids? Crianças, o chefe dos copeiros foi até o faraó e disse: meu rei, agora lembro da falta que cometi. Um tempo atrás, eu, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros cometemos uma ofensa contra o Senhor. Então, o Senhor mandou que a gente fosse para a prisão da casa do capitão da guarda. E quando estivemos lá, eu e o chefe dos padeiros tivemos sonhos. E um rapaz, um jovem hebreu chamado José, interpretou os nossos sonhos. E tudo aconteceu exatamente como José havia falado. Eu voltei para a minha posição de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros o Senhor mandou enforcar. Se alguém poderá interpretar o sonho do faraó, será este jovem, José. Crianças, José havia sido lembrado e ele estava prestes a ser chamado na presença do faraó, porque assim que o faraó ouviu tudo que o chefe dos copeiros havia dito, ele mandou imediatamente chamar José. O faraó falou assim: mande chamar José e traga ele até a minha presença. Crianças, imagina só, se você recebe uma ligação na sua casa e o seu pai fala para você: filho, filha, sabe quem quer falar com você? O presidente. Imagina, o presidente te chamando você para ir lá em Brasília falar com ele. Ou então, já pensou se o seu pai fala para você assim: filho, sabe quem quer que você vá lá para a Europa? A rainha da Inglaterra. Ela está chamando você para ir até lá. Era exatamente isso que tinha acontecido com José. Ele estava preso, ele havia sido esquecido por todos, mas o faraó estava chamando ele em sua presença. Crianças, enquanto José estava naquele calabouço, ele poderia ter sido esquecido pela sua família, as pessoas poderiam ter planejado mal contra ele, mas sabe quem estava sempre pensando no bem de José? Deus. Ele poderia ter sido esquecido por todos, menos pelo Senhor, porque Deus estava trabalhando na vida de José.
Por trás de todo sofrimento, Deus está com você. A gente não entende, às vezes, como Deus trabalha em nossa vida, mas Ele sempre quer o nosso bem. Ele sempre vai fazer com que o propósito dele aconteça no tempo certo. Então, quando José foi chamado pelo faraó, a Bíblia diz que ele fez a barba, ele se apresentou e ele foi até a presença do faraó. E quando ele chegou lá, na presença do faraó, o faraó disse a ele: José, eu tive sonhos que me perturbaram muito e que eu não sei o que significa. Nenhum dos meus magos e feiticeiros de todo o Egito foi capaz de dizer o significado desse sonho. Mas me contaram que você poderia interpretar esses sonhos. José, sabiamente, olhou para o faraó e disse: meu rei, é Deus quem dá as interpretações. E eu acredito que Ele dará uma resposta favorável ao faraó. Crianças, José sabia que tudo que ele tinha de bom vinha do Senhor. Todas as qualidades dele tinham sido dadas por Deus. Aquilo estava acontecendo na vida dele. Ele estava na presença do faraó. Não era porque ele era o mais inteligente ou o mais bonito, mas era porque Deus estava com ele. Deus estava honrando a fidelidade e a obediência de José. Então, depois que José disse suas palavras ao faraó, o faraó contou a José o seu primeiro sonho. O faraó disse a José: José, eu sonhei que eu estava à beira do rio Nilo. E do rio saíram 7 vacas gordas e muito bonitas. E essas 7 vacas gordas começaram a pastar na grama e a comer. E depois de algum tempo, saíram 7 vacas magras e feias do rio Nilo. Eram vacas tão horríveis como eu nunca tinha visto em todo o Egito. Nunca se viu em todo o Egito vacas tão horríveis como aquelas. Então, as 7 vacas magras e horrorosas engoliram as 7 vacas gordas e bonitas, mas elas continuaram tão feias, tão horríveis, que parecia que elas tinham comido nada. Aí depois, José, eu acordei e eu fiquei tão perturbado com aquele sonho e eu tentei dormir outra vez. E quando eu finalmente consegui dormir, eu tive outro sonho, José. E no meu segundo sonho, eu vi 7 espigas de cereais muito bonitas. E essas 7 espigas estavam flutuando em meu sonho. Até que depois apareceram 7 espigas magras e feias, como eu nunca tinha visto. E essas 7 espigas feias engoliram as espigas bonitas. E depois disso, eu acordei e eu fiquei tão perturbado, porque eu não sei o que isso quer dizer, o que vai acontecer com o Egito, o que eu vou fazer, eu não sei nem do que se trata. Então, José olhou para o faraó e Deus havia revelado a ele os significados dos sonhos do faraó. José disse ao faraó: meu rei, o Senhor teve o mesmo sonho 2 vezes. E o Senhor permitiu que você tivesse o mesmo sonho 2 vezes, porque tudo está prestes a acontecer. E Deus tem pressa em fazer realizar o seu sonho. As 7 vacas gordas e belas que o Senhor viu, assim como as 7 espigas de cereais bonitas, querem dizer 7 anos. Haverá 7 anos de fartura em todo o Egito. E será uma fartura tão grande que você não será capaz de contar tudo o que a sua terra irá prosperar. Mas depois desses 7 anos de fartura, haverá 7 anos de muita fome. E a fome será tão grande, mas tão grande, que não terá lembrança sobre os 7 anos de fartura. É isso que as 7 espigas magras e as 7 vacas feias querem dizer.
que haverá 7 anos de fome sobre o Egito. Então, assim que José contou sobre a interpretação daqueles sonhos, ele teve brilhantes ideias que foram dadas a ele por Deus. Então, ele deu conselhos ao faraó. José era um homem muito inteligente e guiado pelo Senhor. Então, Deus fez com que José desse conselhos ao faraó. E o primeiro conselho de José era que o faraó deveria escolher um líder criterioso e sábio para administrar os anos de fartura no Egito. Assim, o faraó não iria sofrer muito, assim como todo o Egito, durante os anos de fome. O segundo conselho de José é que o faraó deveria recolher 1/5 da colheita por 7 anos e armazenar. Assim, durante os 7 anos de fome, o Egito iria sobreviver. O faraó ouviu aqueles conselhos de José e ele gostou muito, porque ele tinha um problema e José havia chegado com a solução deste problema. Então, o faraó pensou: onde eu acharei um homem criterioso e sábio como este rapaz? Parece que ele é iluminado pelos deuses. Então, o faraó olhou para José e disse: José, quem será este homem se não for você? Aquele era o grande momento da vida de José. Ele tinha passado por tanto sofrimento no Egito, tinha sido vendido como escravo, tratado como objeto, ele havia sido preso, mas agora o favor de Deus estava sobre ele. O faraó disse para ele o seguinte: José, eu nomearei você governador de todo o Egito. Crianças, naquele momento, José havia sido escolhido para ser governador. E o faraó disse ainda mais: nenhuma mão e nenhum pé se levantará sem que você permita, José. Eu sou o faraó, mas tudo em meu castelo e em meu reino será coordenado por você. Naquele momento, o faraó mudou o nome de José para Zafenate-Paneia. A Bíblia diz que José ganhou o anel selo do faraó e ele passou a ser responsável por todas as decisões que iriam acontecer ao longo dos anos de fartura e dos anos de fome no Egito. José havia sido nomeado pelo próprio faraó para cuidar de todo aquele reino. Crianças, Deus estava agindo na vida de José. E no tempo certo, ele honrou a obediência de José e a fidelidade dele. E Deus quer fazer isso com você também. Mas para isso, você tem que permanecer firme, mesmo que seja muito difícil e mesmo que você esteja sozinho. Assim como José esteve sozinho por muito tempo no Egito, você tem que continuar firme, como ele continuou e virou governador do Egito. E muitas outras coisas estavam prestes a acontecer na vida de José, porque viriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e ele ainda tinha que trabalhar muito. Mas tudo o que está prestes a acontecer na vida de José, você só vai saber na nossa próxima história.